Meu nome é Fábio, trabalho aqui na Microsoft no time de Technical Evangelist. Nós trabalhamos com... A função do nosso departamento é basicamente tudo que é nova tecnologia relacionada à Microsoft, tanto a desenvolvimento quanto a infraestrutura. Nós criamos os conteúdos de capacitação e também capacitamos alguns parceiros e alguns clientes, principalmente para que no período da adoção, quando for lançado o produto, já tem algum caso público e assim por diante. Então, quando foi o lançamento do Windows 8, por exemplo, nós trabalhamos já um ano antes com alguns clientes para que já tivesse algumas apps do Windows 8 já disponíveis no dia do lançamento, esse tipo de coisa. Tá? Atualmente a gente está focado muito mais agora, por enquanto, com 2012 R2, System Center 2012 R2, Azure. Mas em breve a gente vai começar já a ter eventos públicos, né, eventos abertos, já falando sobre a nova versão do Windows Server 10, do Windows 10 e assim por diante. Tá ok? Por enquanto ainda está em Technical Preview. Qual que é a ideia hoje estar abordando para vocês? Primeiro, muito material que eu vou estar mostrando aqui para vocês, que é sobre Azure Pack. Nós já temos um treinamento feito por isso, aqui no caso quem fez foi o Daniel Donda, tá? E está bem legal. A ideia do produto, vou explicar um pouco para ele qual que é o conceito, mas já existe todo um treinamento que explica passo a passo como criar um ambiente de Azure Pack na sua rede, tá bom? O que eu vou procurar mostrar muito mais para vocês é a parte que talvez faz muito mais sentido agora no final do dia. Vocês viram como criar uma nuvem pública no Azure, viram a parte de data center interno, uma nuvem privada. A questão no futuro é, quando você tiver que criar uma aplicação, um ambiente, você vai escolher agora qual que é o ambiente mais barato para você. Mas para poder fazer essa parte, análise de custo, quanto está custando o seu ambiente, esse vou procurar dar um enfoque maior hoje para vocês, que é justamente essa parte do material que nós não colocamos no treinamento, tá bom? Que se refere à parte de chargeback e showback de custos no Azure, ou numa nuvem privada, ou num AWS, ou num VMware, o que for, tá bom? Então, vocês devem ter visto hoje o dia inteiro o funcionamento do Azure, como ele funciona, o portal, os serviços de computação, de máquinas virtuais e assim por diante. O que acontece é que quando a gente fala de nuvem privada, a gente fala principalmente da parte de System Center, né, e Hyper-V. Somente o Hyper-V ele só vai te dar o virtualizador, mas ainda falta a camada de gerenciamento, e aí que entra o System Center. Então vocês viram com o Vidal, o Operations Manager fazendo a monitoração do ambiente, o Virtual Machine Manager gerenciando máquinas virtuais, o Data Protection Manager fazendo backup das máquinas virtuais e assim por diante. Acontece que muitos clientes queriam justamente, olha, eu gostei de usar o Azure, mas eu quero pegar o Azure e rodar na minha empresa. Antigamente, quando a gente lançamos na época que chamava-se Windows Azure, as pessoas chegavam a abrir chamados de pedidos aqui na Microsoft querendo comprar a mídia, né? E não existia. Bom, o que foi feito em cima disso? Nós conseguimos agora colocar a tecnologia do Azure dentro da sua rede. Você pode ter todo o portal do Azure, se quiser, totalmente isolado do ambiente externo. Então você pode ter todo o ambiente de portal do Azure, criação de máquinas virtuais, websites e assim por diante, dentro da sua rede. Só lembrando o seguinte, nem todos os serviços que nós temos no Azure público, nós conseguimos ter na rede interna. O Azure Pack, ele foi feito para que você tivesse toda a experiência, para quem já tem um ambiente com virtualização pronta, e aí Hyper-V e VMware, por exemplo, gerenciado por um System Center, que é uma segunda camada, normalmente o modelo mais básico que a gente encontra nas empresas são implementações apenas de virtualizador, o pessoal parou nisso. E para uma camada mais de gerenciamento de nuvem privada, poucas implementam. O Azure Pack é o passo além disso. Quando você já tem um ambiente consolidado de System Center e assim por diante, vem a segunda fase. Bom, eu gosto do System Center, mas aquele portal, quem já trabalhou com o portal do System Center, o VMM, abriu a console, é um monstro que tem lá dentro. Tá? O VMM se tornou o maior monstro que nós temos, que é gigantesca a quantidade de opções. Um treinamento de VMM, que alguns que não são comercializados no Brasil, mas lá fora, são cursos de 5 dias só para VMM. E quem já viu o produto sabe que é gigantesco, não dá para mexer em tudo naquilo ali. Operations Manager, pior ainda, você vai mexer com a parte de dashboards e assim por diante, é maior, e por aí vai. Então, qual que é a ideia? O Azure Pack vai ser uma camada acima dele, que ele vai se conectar no ambiente do System Center, só que você vai poder fazer as operações a partir do Azure Pack. Eu posso fazer as operações a partir do System Center? Posso,
Nada me impede de continuar utilizando meu VMM, meu Operations Manager, monitorando o meu ambiente, meus servidores e assim por diante. Mas, para o usuário final ou para o meu desenvolvedor, minha equipe de TI interna, ao invés de passar a console do VMM, eu já posso criar todos os templates, tudo isso, e passar apenas o portal do Azure Pack. Então eu, administrador, continuo mexendo no System Center, configurando storage, o que for. Mas para os usuários do meu ambiente, usuário, quando eu digo, não é o usuário final, mas sim o desenvolvedor e assim por diante, eles vão usar esse outro portal, que é muito mais simples para eles. Tá? Então, qual que é a ideia, quais são os serviços que nós oferecemos? Tem uma série de serviços que são oferecidos, como a parte de websites, né? Nós temos a parte de fornecer máquinas virtuais, service bus, redes virtuais e databases. Quando a gente fala, inclusive, database, não apenas banco de dados SQL, mas também MySQL. Tá? Então, como é que ele está estruturado hoje? Se você já tem implementado o seu ambiente com Hyper-V, você tem que ter, na verdade não é obrigatório para o Azure Pack. Tá? O Azure Pack possui uma série de serviços. Um deles, na parte de websites, eu não preciso ter o System Center, dá até fazer com a parte de IaaS simples. Tá? Mas, se você quiser fornecer máquinas virtuais, aí você vai precisar de um VMM e por aí em diante. Os componentes básicos de um Azure Pack para poder funcionar seria o Virtual Machine Manager, o Operations Manager, que é ideal que você tenha monitoração, e também existe um outro produto da Microsoft chamado de System Center Orchestrator. O Orchestrator é o automatizador de tarefas, você cria runbooks. Tá? Mas dentro do DVD do Orchestrator existe um outro cara chamado de SMA, que é o Service Manager Automation. Tá? E é ele que você faz toda a parte de automação e assim por diante. Tá bom? Ok, qual que é a experiência? Isso aqui eu vou mostrar depois, assim que carregar meu ambiente. Eu trouxe o ambiente do Azure Pack na minha máquina aqui, tá? Então eu instalei no servidor, criei as máquinas virtuais, então está aqui já funcionando. Eu vou mostrar para vocês depois a experiência. Essa é a console que nós temos para quem vai administrar o ambiente do Azure Pack. Então por aqui, depois que eu instalei o produto, eu vou conectar no meu servidor de VMM, no servidor de SQL, MySQL, assim por diante. Então é por aqui que eu monto as conexões. Da mesma forma que você tem lá no Azure, você pode criar conta de usuário, plano de acesso, aqui também você vai fazer a mesma coisa. Eu vou criar quais são as contas que vão acessar esse ambiente do Azure Pack e os planos. Você também não conhece plano de telefonia celular? É a mesma coisa. Eu posso criar um plano que permita, por exemplo, que quem for desenvolvedor A, por exemplo, do grupo de desenvolvedores A, pode apenas criar máquinas virtuais com tal perfil, mas não possa criar bancos de dados e assim por diante. Então eu vou criando os planos e por aí vai. Oi? Só uma pergunta. Com o Azure Pack eu não consigo gerenciar VMs do Azure? Não. Mas se a minha VMM estiver gerenciando máquinas virtuais do Azure? Não. Não? Ok. Outra coisa que você também pode fazer também é criar o que nós chamamos de estender o método de autenticação. Isso aqui é muito legal. O Azure Pack, o produto, ele foi desenvolvido originalmente para quem é hoster. Então, se eu sou um provedor e eu quero montar uma estrutura de nuvem e oferecer esse serviço para os meus clientes, eu não quero vender Azure, mas eu quero fazer igualzinho o Azure. Tá? E eu quero fornecer a mesma coisa. O Azure Pack foi feito para isso. Tá ok? Então a ideia dele é que eu posso fazer federação de identidades também, ele suporta isso. E o legal é que quando a gente vai criando as contas que são criadas a partir do Azure Pack não são contas do Active Directory, são contas que ele cria dentro do System Center lá no VMM. São contas do banco de dados. Tá ok? Outra parte, essa aqui é uma parte muito legal, e é onde eu vou procurar depois dar um enfoque maior, que é na parte de custos, que é a parte de assinaturas, né? Eu posso criar vários planos de assinaturas, né? Como eu disse, uma assinatura para quem é desenvolvedor, para quem é testador, da empresa tal, do departamento X, Y, Z, e assim por diante. Um usuário pode ter várias assinaturas atribuladas a ele, tá ok? Vou mostrar isso aqui depois. Parte de websites. Pô, mas eu consigo criar um website, quando vocês entram no portal do Azure, eu consigo criar um website com WordPress e assim por diante. Eu consigo fazer isso? Consegue. Tá? A instalação do Azure Pack, ele não é uma mídia. Como eu instalo esse cara? Existe um produto, deixa eu mudar aqui a demonstração. Só para explicar o que eu tenho aqui nesse ambiente para poder demonstrar para vocês. Então eu tenho... aí podendo respeitar quem está aí no fundo, podendo enxergar, eu tenho o meu servidor físico, né, que é o servidor de virtualização. Aqui é a tela de logo. Eu tenho uma máquina que está dedicada como domain controller, o AD eu não coloquei na máquina física, resolvi colocar como máquina virtual.
deixei uma máquina para SQL por causa do System Center. Ele precisa das ferramentas ele precisa de um banco de dados. E aí eu criei uma máquina que tem, nesse cara aqui está rodando o Virtual Machine Manager, o Operations Manager, o Orchestrator, o App Controller e o Data Protection Manager. Com 4 GB de memória. E isso já está um servidor do Service Manager, porque eu esqueci de colocar o outro, o Data Warehouse. Mas tudo bem. E aqui, e o outro, é a outra máquina, é a máquina... é possível sim. Isso aqui é a máquina com o Azure Pack, tá ok? Então, vou pegar aqui. Óbvio, pelo amor de Deus, aqui estão vendo esse vídeo aqui. Isso aqui não é, o cara da Microsoft falou que em produção eu posso botar um sistema com 4 GB. Não, pelo amor de Deus, né? É somente para fins de estudo, mas ele não está... Essa aqui é a máquina com Azure Pack, tá? Vou carregar ele aqui. Então, deixa ele carregar aqui, enquanto isso deixa eu logar aqui na minha outra máquina. Legal. E deixa eu carregar também uma outra máquina com o System Center. Ele não está muito rápido, mas... não, tem um banco tem um SQL local que eu esqueci que eu tive que fazer para outra coisa. Esquece, deixa para lá. A única coisa que demora é só para abrir o conector, mas o SO em si está um pouco lento do que eu gostaria. Prontinho. Pronto, já logou. Isso é o lento. Ok, então deixa eu carregar o Virtual Machine Manager, só para mostrar para vocês e mostrar também o Azure Pack. Então, o que eu fiz aqui? Cadê minha máquina com... tá aqui. Então, para poder instalar o Azure Pack, vocês precisam baixar essa ferramenta aqui, o Web Platform Installer. Então, para você poder baixar ele, é microsoft.com/web, tá ok? Vai ter um monte de ferramentas lá, aí você escolhe o Web Platform Installer, ou Web PI, nós chamamos. Para quem não conhece o Web Platform Installer, por ele a ideia do produto é facilitar os setups de praticamente dos principais softwares de open source na máquina. Então eu quero colocar um WordPress no Windows. Em vez de ter que baixar o PHP, configurar na mão e assim por diante, você vem por aqui, seleciona o template, ele já baixa e configura a sua máquina. Inclusive, se não tiver o IS, ele já configura o IS somente para os módulos necessários, né? Então, através... ele está sem conexão essa máquina aqui com a internet. Eu preciso habilitar aqui minha rede aqui. Melhor ferramenta que inventaram. Tá o .NET Framework, eu estou instalando por ele. Dá para fazer tudo, né? O setup dele é muito simples. Não tem... Para quem já teve que... Eu estou num projeto que a gente está mexendo com Moodle. Fazer setup de Moodle também não é um negócio muito divertido, mas com ele é muito mais fácil, né? Se bem que Bitnami é melhor ainda para fazer isso. Enfim, você vai entrar aqui nesse cara aqui, vai digitar no search que você está procurando por Azure Pack, né? E aí ele já baixa os módulos, né? Tem vários módulos da Azure Pack, né? Mas a princípio é por essa ferramenta que você faz a instalação, tá ok? Qual que é o ponto aqui da ferramenta? Então, na parte de websites, eu vou esperar carregar aqui para depois já mostrar para vocês como é que você pode ter a criação, mas eu consigo fornecer websites. Basicamente, a criação da máquina virtual, o processo é muito parecido, tá? Igual você faz no Azure, normalmente. Você também consegue... A parte interessante aqui é que você também consegue fornecer, por exemplo, você não tem os modelos de máquina A1, A2, A3, A4, você pode fazer algo muito parecido aqui também, só que seus templates baseados no que você criou no Virtual Machine Manager, tá? Então, esse é um ponto bem interessante. Para quem alguém já chegou a instalar Azure Pack aqui? Tira você, né, Doutor, pelo amor de Deus. Você chegou, né? Foi divertida a experiência? Olha. Tá, entendi. Então, ótimo, perfeito. Deixa eu fazer uma adendo aqui. Minha especialidade, eu sou CTO da empresa, sou na parte de inovação. Minha especialidade é desenvolvimento de software, infraestrutura, mas consegui instalar. Perfeito. Não, ótimo. Então você vai ser a pessoa que vai usar de referência toda hora. E aí, foi fácil configurar isso aqui? Então a gente vai... Porque realmente o Azure Pack, ele depende de System Center bem configurado para você ter todas as funcionalidades. Esquece. Se você quer ter a parte... Ele fornece, inclusive, virtualização de redes virtuais, igual vocês viram no Azure. Mas para isso, você tem que configurar lá no System Center, no VMM. Você pode fornecer websites, que eu mostrei aqui para vocês. Mas para montar websites... Não é um servidor que vai fornecer isso. A gente vai falar daqui a pouco sobre isso aqui. O dono já olha, já assim, essa é a parte mais difícil do setup. Além disso, a gente tem a parte também de monitoração, que é muito parecido com que vocês têm no Azure, né, das máquinas virtuais.
Óbvio, eu continuo também utilizando o Operations Manager para poder olhar muito mais dentro da aplicação, mas a monitoração básica dele é bem interessante. Tem também a parte bem simples de escalabilidade de máquinas virtuais, né? De capacidade delas também. A configuração das máquinas, você também consegue fornecer já máquinas virtuais já especificando se você quer um .NET Framework na máquina, né? Isso aqui é possível. Na verdade, se vocês repararem bem, isso aqui tudo porque é possível. Para quem já conhece o System Center, o VMM, sabe que você já pode já embutir, na hora que ele está criando uma máquina virtual, já coloque já com .NET Framework ou IS e assim por diante. Então, o que ele está usando, na verdade, são esses parâmetros dentro do VMM, né? E por aí vai. O legal é, esse PPT, eu estou subindo, assim que terminar, eu só preciso corrigir um erro gramatical feio meu, que eu já passei, mas eu preciso corrigir. Eu já vou colocar já disponível para download, para quem quiser utilizar ou demonstrar e assim por diante, tá ok? Que ele está bem mais completo. Outra parte também que você consegue fornecer, e aí isso aqui realmente eu não cheguei a trabalhar muito com isso, mas é a parte de publicação de aplicações, né? O usuário pode publicar o pacote dele, da app, através do portal do Azure Pack, tá ok? Que é o Publish Settings. Tem também suporte também, eu não cheguei, oi. Isso aqui eu vou passar, mas eu vou colocar no meu blog, isso. Mas eu quero, só me lembrem, porque eu sempre esqueci, habilitar para poder fazer download. Normalmente eu não coloco, mas isso aqui não tem problema nenhum, tá? Por favor, me lembre no final. Isso é raro, eu já faço até daqui agora, já corrijo, já faço upload. Integração também com TFS, isso aqui eu não cheguei a implementar essa parte, mas tem uma parte de integração com TFS e GitHub. Você chegou a fazer isso aqui? Não. A gente sabe que o manual... Uma coisa que vocês vão aprender para quem for trabalhar com o Azure Pack, o produto, toda a documentação está dentro do TechNet Library. E é bem grande, tá ok? E eu não tive, infelizmente eu não tive tempo, mas eu sei que dá para fazer. Oi? Ah, legal. Pô, envolve muitas tecnologias que só infra se perde, como aí, por exemplo. Exatamente. A união com o pessoal de dev. Perfeito. Porque para montar isso aqui, quem é de dev vai sofrer bastante porque tem que mexer com o System Center. Quem é de infra vai sofrer nessa parte aqui, porque realmente eu não conheço essa parte. Não? Opa! Agora você está vendo? Para provar que o System Center não é o bicho de 7 cabeças. Muito obrigado. A parte também de self-service de máquinas virtuais, né? E aqui também você consegue criar esses templates, tudo dentro do VMM. Só estou passando rápido aqui, mas que eu quero mostrar justamente a parte das demos. Então, a mesma coisa também, que você consegue também criar os seus modelos de máquinas virtuais, máquina pequena, média, grande e assim por diante. Algo bem parecido que você já conhece com A0, A1, A2, né? Você também pode criar isso aqui dentro do... Na verdade, é tudo criado dentro do VMM, tá? No Azure Pack você não faz isso, ele só puxa essas informações. Oi, pois não. Esses templates aí, eles seguem realmente o mesmo, não. O mesmo do Azure ou eu posso criar o template? Você pode criar o seu template. Inclusive, uma dica legal, sabe o que eu falei daquela ferramenta Web Platform Installer? Quem já abriu o Web API, tem um campo lá que você pode passar um custom XML, né? Se você procurar aquela ali no site, no Bing, ou até mesmo no Google, que for, por Custom XML e Web Platform Installer, ele te passa uma URL da Microsoft que você consegue baixar todos os templates de máquinas virtuais que você tem no Azure. E aí você pode importar no VMM ou no Azure Pack. Isso é legal, né? Mas dá para fazer e funciona bem. A única coisa assim, ele não baixa VM, tá? Ele não baixa o VHD. Mas a hora que você fala assim, eu quero uma máquina com Oracle Linux, né? Ele gera um diretório para cada template, e aí quando você abre, tem um TXT que ele fala como é que você tem que baixar o arquivo de imagem, com qual nome você tem que colocar. E aí fica fácil. Aí como eu já tenho um XML dentro dessa pasta, na hora que você dá um import pelo VMM, ele importa certinho. Por isso que ele pede a instrução todo o nome, tá? E funciona bem, tá bom? Bem lembrado. Isso aqui o pessoal já me pediram já, então tem como baixar isso. Bom, aqui só copiar as telas de criações de máquinas virtuais para vocês verem que é muito parecido. Você também pode dar o pause, stop, start, restart, assim por diante, né? Pode configurar a parte de escalabilidade de máquinas virtuais, né? Gerenciamento delas, assim por diante. Abrir também um remote console, igualzinho que você faz no Azure. Também quero abrir a console da máquina remota, tá ok? Aqui eu só deixei uns pré-requisitos. E também consegue fornecer também redes virtuais, né? Na verdade, quem está fazendo isso aqui é o VMM. O Virtual Machine Manager consegue fornecer isso. O que é legal é que depois você começa a mexer com o Azure Pack,
você começa a entender que no Azure o que está rodando, na verdade, é um Hyper-V com System Center. Óbvio que é um System Center modificado e um Hyper-V modificado para isso. Mas ele se baseia totalmente nesse cara. Tá? Então, isso é algo bem interessante. Também a mesma coisa, o processo de criação de redes virtuais. Eu só copiei as telas, mas é muito parecido com o que você faz lá no Azure. Tá bom? E também você pode criar isso aqui, mais para quem é desenvolvimento, eu não cheguei a criar isso aqui, mas é parte de Service Bus. Você chegou a criar lá Service Bus ou não? Não? Ah, tá bom. Ótimo. Já ia te perguntar umas coisas, já falei, opa, a parte de Database as a Service também, isso aqui é muito legal. Como a gente tem o serviço de SQL Service no Azure, eu também consigo fornecer banco de dados também como serviço. O que é legal é que quando você cria o usuário, você permite que o usuário crie um banco de dados, na hora que você dá em detalhes, você consegue ver qual que é o servidor e a string de conexão. Então ele dá certinho qual que é o servidor, qual que é o usuário e senha que você vai conectar e vai passar para o desenvolvedor. Tá? Então, para quem é um desenvolvedor, ele precisa criar um banco de dados, ele não tem que pedir lá para o DBA, olha, cria um banco para mim, eu quero tão tamanho. Não, você já cria os templates. E na hora que ele criar, ele já tem os dados da connection string. Então ele se vira. Você não tem, ele não precisaria ter, a princípio, ter que ficar pedindo para você. Isso aqui tanto para SQL quanto para MySQL. Né? Então o processo, na hora que estou criando o banco, dou o nome dele, né? Qual o tamanho, qual o template que eu vou estar utilizando, usuário e senha. E aí ele já me mostra também, quando eu clico lá em informações, a string de conexão que eu vou ter. E a mesma coisa para MySQL também. MySQL também consigo fornecer pelo Azure Pack. Tá? É um setup bem simples, fornecer banco de dados, não é nada complexo. Tá bom? E a tela de administração que a gente tem é muito parecida para quem já mexeu com Azure. Tá? Não tem muitas diferenças. Tá bom? Isso é o que o usuário enxerga do ambiente. Agora vem a pergunta. Bom, o que eu preciso de infraestrutura para poder ter um ambiente de Azure Pack? Esquece o meu ambiente. Meu ambiente é só para falar que existe, rodou e assim por diante. Você precisa de uma estrutura um pouco razoável para rodar o Azure Pack. Tá ok? Por quê? Você precisa do servidor de Azure Pack. Tá ok? Você pode ter um servidor dedicado só para portal e um só para Azure Pack. Um banco de dados. Ele vai ter que conectar nos servidores do SPF, que é o Service Provider Foundation, que está dentro do CD do System Center Orchestrator. Vai ter que ter servidor de VMM, caso você queira fornecer máquinas virtuais, servidores de banco de dados. A maior parte do ambiente comum, hoje em dia, está justamente nessa parte aqui, que é o ambiente do Azure Pack, mas fornecendo máquina virtual e banco de dados. Se você tiver que fornecer websites, um servidor só não faz isso. Tá? É um setup mais complexo. Por quê? Ele pede obrigatoriamente servidores que nós chamamos de websites controllers, servidores de publicação, servidores que você vai rodar o front-end e o publisher, e não tem como ser uma única máquina. O setup não deixa fazer isso. Tá? Você tem que ter servidores separados para essas funções. Tá bom? Então é um pouco mais complexo para quem vai fornecer, em geral, uns 6 servidores, se você for fornecer um ambiente de Azure Pack. Tá? Já dá para você fazer uma boa brincadeira, tá ok? Bom, a maior parte da dificuldade hoje, para quem trabalha com Azure, é justamente a parte de custos. E aí eu vou mostrar para vocês que essa parte é bem legal. O Azure Pack já tem um módulo que ele consegue fazer uma análise de custos que nós chamamos de showback. Showback eu apenas mostro quanto eu estou gastando, tá? Então ele consegue me dar alguns relatórios simples. Você vai ter que configurar no seu ambiente de System Center para que ele consiga ler essas informações. Aí é um comando PowerShell gigantesco que você tem que rodar. Mas aí ele consegue começar a puxar os relatórios. Acontece o seguinte, existe um módulo externo que é de uma empresa chamada de Cloud Cruiser. O Cloud Cruiser consegue... Ele é um software, você instala um servidor dedicado. Ele pode conectar em qualquer nuvem. Ele conecta em OpenStack, em VMware, em vCenter, em vSphere, em Hyper-V Standalone, em VMM direto, conecta no Azure Pack, o que for, consegue ler os dados de assinatura e consumo, você consegue atribuir custos. Essa é a parte legal. Quanto custa processamento, memória, disco, rede, de acordo com o horário do dia e assim por diante. E em cima disso, ele te dá um relatório de custos. Só que muito mais do que dar um relatório de custos, vem a parte que as pessoas mais pedem. Se você tiver um ambiente híbrido, onde você tem rede local com Hyper-V e Azure Pack, por exemplo, você está usando o Azure,
está usando a AWS, está usando o OpenStack, tem ambiente com VMware, você pode usar essa ferramenta, conectar em todas as nuvens e aí você consegue fazer um negócio muito legal. Como ele consegue pegar os dados da assinatura e ver os custos e você atribuir o quanto é que custa no seu ambiente, na hora que você for criar uma máquina virtual, ele vai te mostrar qual que é o custo dela, onde vai ficar mais barato. E esse é o grande objetivo. No futuro, quando você for criar uma máquina virtual ou um website, você não vai mais escolher pelo provedor, mas sim onde está mais barato para você. Tá? E uma coisa muito legal que o Cloud Cruiser consegue fazer também, eu vou mostrar depois que eu tenho um outro ambiente remoto, que é previsão de custos. Então ele consegue analisar o quanto você está gastando naquele ambiente, qual departamento que está gastando mais e já consegue te prever o seguinte, olha, pela sua tendência nos últimos meses, você está gastando tanto. É provável que daqui nos próximos 2 meses você vai gastar mais e assim por diante. Isso é muito legal. Né? Então, vou mostrar para vocês aqui. Então, para quem não... O único detalhe, Cloud Cruiser é pago. Bem pago. Para vocês, isso aqui, para vocês estão aqui, putz, isso aqui vai ser, para o Vidal, por exemplo, isso aqui é dinheiro dinheiro de ônibus, né? Mas o módulo do Cloud Cruiser para poder conectar no Azure Pack é gratuito. Se você quiser conectar num vCenter, num AWS, no que for, ou até mesmo no Azure, você vai pagar. Tá ok? E a implantação dele não é simplesmente baixar o software. A implantação é atrelada a uma consultoria que o pessoal faz a implantação. Tá ok? O problema é na hora que vocês forem olhar o relatório que ele gera. Aí vocês vão entender o porquê. Tá? Mas é um negócio muito bacana. Eu trabalho aqui também numa das iniciativas que eu estou trabalhando aqui na Microsoft, que é o grupo de arquitetos. Né? Então a gente tem uma iniciativa que a gente reúne arquitetos tanto de desenvolvimento quanto de infraestrutura das principais contas da Microsoft. Nós realizamos encontros regulares aqui na Microsoft, no MTC, né? E a gente tem mostrado, em agosto nós mostramos o Azure Pack e a parte Cloud Cruiser, né? Que foi um dos grandes pedidos, porque hoje em dia quando você está trabalhando de nuvem, você quer fazer a parte de previsão de gastos. Mesmo que você utilize somente o ambiente de Azure ou somente o ambiente de AWS, você quer saber qual que é a sua previsão de custo daqui a um tempo. Ele está vendo que você está consumindo, mas, putz, será que eu não posso ter uma previsibilidade? Então nessa máquina que eu instalei o Azure Pack, ele tem esses 2 portais. Um portal que o usuário, vocês vão ver qual que é a experiência que um desenvolvedor tem, ou um testador tem, quando ele vai querer usar o Azure Pack, e a outra, quando você administra o seu ambiente. Então, eu vou abrir aqui os 2 portais, deixa eu abrir o portal 1 e o portal 2. Esse erro aqui é porque, como eu não instalei uma CA, se o Vinícius Apolinário, que trabalha comigo, estivesse aqui, eu ia ser duramente criticado. Mas como ele não está, então não tem um problema, vamos continuar, vamos embora. Tem um outro detalhe muito importante, e aí talvez acho que é legal para você, que já tem implantado o Azure Pack. Depois que você instala o Azure Pack, se você instalou algumas semanas atrás, toda semana é bom você fazer um Windows Update, porque o Azure Pack também é atualizado. Tá? Então, isso aqui, esse é o portal de quem administra o ambiente de Azure Pack, tá ok? Então, só dar um zoom aqui um pouco mais para facilitar. Ok. Então, aqui eu tenho o meu ambiente e olha só, no caso aqui aqui eu tenho o resumo de todos todos os itens que estão criados dentro do meu ambiente de Azure Pack. Eu posso também fazer uma conexão também com o Service Manager, tá? Então é possível também você fazer, isso aqui eu não cheguei a habilitar, mas é possível você fazer conexão com um ambiente de Service Manager. Na parte de websites, é por aqui que eu configuro se eu vou utilizar uma infraestrutura se eu quero fornecer websites via Azure Pack. Aqui o meu não está. Na parte de máquinas virtuais, então eu tenho aqui a minha máquina, qual que é o meu servidor de Virtual Machine Manager, né? Quais são as máquinas virtuais que estão disponíveis, as redes virtuais que eu criei e deixei disponibilizado, a parte de automação. Eu posso também rodar os workbooks também, tudo a partir daqui dentro, e a galeria. Se você tivesse importado aquela galeria que eu falei lá do WebAPI, ele aparece aqui, ele popula aqui automaticamente. Então aparece templates de WordPress, Drupal e assim por diante. Tá? Então é uma parte bem legal. Então a parte aqui também de bancos de dados que eu tenho de SQL Servers, aqui eu tenho o meu servidor de SQL Server que eu estou usando para prover. Né? E aqui dentro eu posso conectar, ali só tem um, mas eu posso conectar em vários servidores de SQL e fornecer esse tipo de serviço. Né? Aqui ele está me dando um resumo da utilização dos bancos que eu estou fornecendo, né? Servidores de MySQL e assim por diante. Tem uma parte também que eu tenho de automação, né?
que é igual, muito parecido que você tem no ambiente do Azure, tá? E os planos, lembra que eu falei que você tem a parte de planos? Então tem alguns planos que eu tenho criado aqui, por exemplo, tem um plano básico, por exemplo, aqui é testador, e aqui eu defino o que ele pode ter. Aqui eu estou não está configurada a cota direito nesse meu ambiente, mas eu consigo definir o que ele pode ter acesso ou não. Posso criar um código de acesso, um invitation code, dentro da assinatura, qual que é o ambiente que ele vai estar, o que ele vai estar vendo, o que ele pode criar de máquina virtual. Então aqui eu estabeleço os limites do plano. Tá? Ele não aparece assim, tá? Só para dizer, ele não aparece assim. Ele aparece muito mais bonito o resultado, tá bom? E aqui a parte de usuários. Então aqui os usuários que estão acessando o meu ambiente, então tem o usuário esse testador. Isso aqui não é um usuário do AD, tá? É um usuário que ele cria dentro do Virtual Machine Manager. Então, e para cada usuário, eu coloco quais são as assinaturas que ele tem direito, tá? Que não está bonito, ele aparece muito mais bonito esse valor aqui. Tá bom? Bom, e além disso, essa é a parte de custos que aqui eu já tenho configurado um outro servidor externo para o Azure Pack, que eu tenho um outro ambiente. No lado do usuário, como vai funcionar? Esse é o portal que ele vai fazer o logon. Então eu vou vir aqui, vou logar como testador, @wap.local. Então, na hora que o usuário efetua o logon no ambiente de Azure Pack, tem um certificado. Então imagine isso aqui, é o usuário que vai estar acessando agora o ambiente de Azure Pack e ele quer criar suas máquinas virtuais, seus websites e assim por diante. Aqui repare que eu só tenho só a parte de máquinas virtuais e redes que também não está configurado. Mas por que não apareceu o banco de dados? No meu outro perfil do desenvolvedor ele aparece o banco de dados. Lembra que eu falei que por plano você estabelece o que o cara pode ver ou não e quais são as cotas? É a mesma coisa, né? Então o processo seria basicamente, eu não tenho os templates criados, está dando erro de conexão, mas é muito parecido com o que vocês fazem lá no Azure. Eu dou a galeria ou mando criar rapidamente, né? Na minha galeria eu não populei nada, né? Eu não baixei nenhum template, não configurei. Mas o processo é muito parecido com o que vocês fazem no Azure. Só que vocês estão fazendo dentro da rede de vocês. Tá ok? Banco de dados é a mesma coisa. Essa aqui é o portal, o ambiente que eu tenho de demonstrações do Azure Pack, tá ok? Do Cloud Cruiser. E aqui dentro desse ambiente do Cloud Cruiser, o que eu tenho? Aqui eu faço primeiro a parte de conexões com quem que eu quero, quais são as minhas fontes que eu quero puxar esses relatórios, né? Então por aqui, vocês podem ver, eu tenho um ambiente configurado com vários outros servidores, né? Isso que é legal, a ferramenta ela não conecta apenas em... Oi? Não. É software mesmo, não é SaaS o que ele fornece, tá? Não sei, porque a Cloud Cruiser não é da Microsoft, é um parceiro nosso. Né? Parceiro da onde? Ele é americano, se não me engano, americano. É uma empresa pequena, uma startup, mas das soluções... Tem uma outra ferramenta, esqueci o nome, que também faz essa parte de custo, mas pelo menos nas listas internas da Microsoft, os melhores resultados de relatório e report são deles. Tá? De longe são bem melhores, são os mais completos. Então aqui informo quem que eu quero conectar no meu ambiente, né? E outra coisa que eu posso fazer também é a parte de bilhetagem. E aí eu posso criar algumas coisas interessantes. Posso criar, por exemplo, planos, né, de acesso. Então, um plano Gold, Silver, assim por diante. Eu posso falar também, isso é algo que é bem interessante, que é descontos. Por exemplo, uma coisa é você criar uma máquina virtual em horário de produção, em horário comercial de dia. A outra é fazer um teste de uma máquina virtual, sei lá, para desenvolvimento, à noite ou no final de semana que tem pouca gente utilizando. Então você pode criar também esse tipo de desconto dentro do seu ambiente, ter só alguns descontos criados aqui de teste. E também quem usuários que podem acessar. Então, vou só mostrar para vocês alguns relatórios que eu já tenho pronto aqui desse ambiente, está criado. Então, por exemplo, eu posso pegar aqui, deixa eu pegar aqui por custo por período, variação de custo por período, tá? Então aqui eu tenho, deixa eu rodar um relatório, ok. Opa, ok. Então esse aqui é um relatório simples de custo por período, né? No caso eu peguei o só do ano, quais são as áreas e ambientes que estão sendo utilizados e os custos deles, né? Tanto de processamento, custo de rede, assim por diante. Isso tudo quando você está usando uma infra local, você tem que estabelecer isso, porque o Azure Pack não sabe quanto é que custa a rede para você no seu ambiente interno.
No Azure, no AWS, onde for, quando você usa uma assinatura, ele tem como pegar a parte de valores. Então, isso ele te apresenta. Mas numa rede interna, não. Então, você tem um trabalho de definir esses valores de custo dentro da ferramenta. Tá? Outra coisa que você pode fazer, outra ferramenta também de relatório muito legal que tem aqui, acho que eu tenho um, aqui está no relatório avançado, acho que tem um que está bem detalhado, que é por, isso aqui é legal, ou não, por departamento, né? Isso aqui é bem bacana. Ok. Olha só, aqui como eu estou conectado em vários ambientes, eu consigo ter por departamento, né? Então, se eu começar a ter, isso aqui também eu tenho que criar isso aqui dentro do Azure Pack. Quais são os departamentos, quais são os usuários daquele departamento, né? E as aplicações atreladas a eles. Eu consigo saber, e aqui como eu estou conectado em vários ambientes, eu consigo saber como é que está a utilização de custos, quanto eu estou gastando por cada um desses ambientes aqui. Isso aqui é muito legal porque, óbvio, você não cria a máquina virtual por aqui, para essa ferramenta, mas ele tem um módulo dele que ele é todo baseado em Java, né? Mas ele tem um módulo, uma API dele que permite que você pode criar um website para também criar máquinas virtuais e já puxar dados daqui. Qual que é a ideia? Na hora que eu for criar uma máquina virtual, eu já quero que venha para mim uma relação de onde é que está o ambiente mais barato ou mais caro. Então, se você está utilizando várias nuvens, você pode começar a tomar esse tipo de decisão. Tá? Isso aqui é bem legal. Então, eu consigo ver aqui por departamento, deixa eu tirar esse zoom que atrapalhou tudo. Tá? Eu criei alguns outros também aqui por... Aqui, ó. Consumo de serviços também. Quais são as áreas que estão consumindo mais serviços e o quanto está consumindo. E assim por diante. Tá ok? Você também pode exportar esses relatórios, né? E utilizar para qualquer outro tipo de análise, o que for. Bacana? Então, na verdade, eu quis dar uma atenção legal para isso aqui, porque somente implementar a parte de nuvem, o Azure Pack, ele dá um certo trabalho? Dá, mas não é o ponto principal do produto. O que está a grande jogada é você poder fazer esse tipo de análise. Quanto é que está custando no seu ambiente? Tá? Lembrando que o modo de Cloud Cruiser para Azure Pack é gratuito. Então você consegue gerar esses relatórios. O que você não consegue gerar, relatórios para OpenStack, System Center puro, Azure Public Cloud, porque aí são outras assinaturas separadas. Tá bom? Mas o produto consegue gerar isso aqui. E aí eu vou mandar depois uns relatórios para você poder usar nas suas apresentações, que o pessoal percebe. Porque não tem que tem que acessar esse ambiente aqui. Tudo bem, pessoal? Dá o acesso ao ambiente. Tá? Então, tudo bem, pessoal? Então tá ótimo. Eu queria agradecer o tempo de vocês. Como eu disse, nós já criamos um treinamento. Ele é muito mais focado na parte simples de implementação do Azure Pack. Tá? É um deployment simples, não é completo, porque fazer o deployment completo dele é muito maior. Tá bom? Mas vai ter uns MVAs. Vai ter, porque agora eu tenho certeza que o Donda se empolgou e vai querer fazer. E se você... desculpa, qual é o seu nome mesmo? Perdão. É isso. Silas. Se você montar aquela parte de dev lá, e se você tiver interesse, você me fala, porque... Eu vou falar com você por causa do case do Gartner, que nós vamos entrar junto. Legal. Então vou voltar aqui mesmo, mas fica o convite. Tá? Se tiver interesse, a parte de dev, porque eu e o Donda somos de infra, a gente não manja nada de dev, então a gente apanha no Azure Pack por causa disso. Não, eu adoro PowerShell, que para mim é a interface mais amigável. Então você vai fazer muita amizade com o Donda. O Donda é o pai do PowerShell no Brasil. É o padrasto do Brasil. Tá ok? Pessoal, obrigado.